Para alguns, um ditador violento e inimigo dos direitos humanos. Para outros, o herói que libertou El Salvador das mãos do tráfico. Esse jovem presidente chegou com ideias extremamente não ortodoxas no governo e vem conquistando os corações e mentes de El Salvador. Quem é Nayib Bukele de verdade? Como ele venceu o tráfico em El Salvador? E quais seus planos para a América Latina? El Salvador é uma pequena república na América Central, e até 2018, a única coisa pela qual ele era conhecido era por ser um país pequeno com um problema de violência enorme. El Salvador tem uma história instável e bem sangrenta, mas também um pouco semelhante à do Brasil. O pequeno país foi durante muito tempo uma ditadura militar impiedosa que servia os interesses de um clique de grandes donos de terras e das famosas companhias de frutas dos Estados Unidos que exerciam grande influência política na América Central. O governo era apoiado pelos Estados Unidos da América, pois o interesse das terras do tio Sam era expulsar a influência soviética e comunista do local. As guerrilhas armadas e treinadas pelos soviéticos continuavam suas campanhas de terror e propaganda contra as campanhas de terror e propaganda da ditadura militar. E é claro que o povo lavrador foi pego no meio dessa disputa e acabou sofrendo as piores consequências. Só no fim dos anos 80, a hegemonia militar nas urnas seria interrompida por um presidente civil, mas ali as coisas já não voltariam para o normal. A Guerra Civil teve um fim um ano depois da dissolução da União Soviética, com uma vitória de esquerda. Os guerrilheiros e terroristas da FMLN foram anistiados e a organização virou um dos partidos políticos mais fortes de El Salvador. Em paralelo a tudo isso, quando os guerrilheiros de esquerda perderam apoio para a guerrilha e se tornaram políticos, um vácuo de poder foi preenchido por gangues de imigrantes salvadorenhos dos Estados Unidos. El Salvador era infestado por políticos corruptos, guerrilheiros de extrema esquerda e gangues narcotraficantes que, somadas, deixavam o pequeno país em primeiro lugar em questão de homicídios. E o país ficaria em primeiro lugar durante muito tempo na sua história. As quadrilhas faziam uma quantidade obscena de dinheiro. Eles moviam tanto drogas da América Central para os Estados Unidos, quanto carros roubados dos Estados Unidos e México para a América Central. Mas o maior dinheiro dessas gangues era a extorsão. Um salvadorenho no passado esperava contribuir com grande parte do salário só para morar no lugar onde a gangue controlava. Mas o verdadeiro problema aqui está no fato de que as gangues controlavam o país inteiro. Nenhum lugar era seguro para os demais cidadãos, que viviam à mercê dos criminosos. A gangue também passou a roubar os pobres fazendeiros, colocando em jogo a mobilidade social e o crescimento do país como um todo. Essa mulher relata que ficava com medo de sair de casa com a presença das gangues e que uma vez teve 72 horas para abandonar a casa e sumir de El Salvador, e ela ficou vários anos fora do país sem poder ver as filhas. Esse é o tamanho do poder dessas gangues. Parecia para muitos que as coisas eram incapazes de mudança e que a vida do salvadorenho seria uma de agricultura, pobreza e opressão pelos criminosos para sempre. Nayib Bukele é uma figura nova na história salvadorenha. Filho de imigrantes da Palestina, Nayib teve uma infância e juventude boa nos bairros ricos de San Salvador. Ele cresceu em uma das escolas de maior prestígio do país e hoje muitos de seus colegas de classe compõem seu governo. Quando jovem, começou sua vida profissional como um publicitário em uma das empresas do pai e rapidamente fez carreira em outras empresas do país. As empresas onde Nayib trabalhava eram responsáveis pela imagem do principal partido de esquerda socialista do país, o FMLN. E dado que antes de ser partido, esse grupo de pessoas eram guerrilheiros de extrema esquerda, a transição do passado terrorista para o presente republicano foi um grande desafio para a imagem pública. As empresas conseguiram, e com isso Nayib Bukele foi aprendendo bastante, não só como fazer publicidade com política, mas fazer política com publicidade. E essa viria a ser sua marca registrada no futuro. Nayib se candidatou em 2011 pelo partido de esquerda para prefeito de Cuscatlán e conseguiu se eleger com 50% dos votos na região, o que marcou seu início na política. Seu trabalho de aparecer lhe rendeu notoriedade suficiente para ser eleito como prefeito de San Salvador, e sua habilidade com as obras públicas renderam notoriedade nacional. Após isso, Bukele se alia com partidos mais fracos e funda o Nuevas Ideias e concorre à presidência em 2018. A sua plataforma principal era acusar os governos passados de serem corruptos, irresponsáveis e estarem envolvidos com o crime organizado do país. E foi uma das primeiras campanhas feitas primariamente por redes sociais, com suas lives no Facebook, alcançando muito da população salvadorenha. O plano dá certo, e mesmo sendo perseguido politicamente pelo TSE de El Salvador, o jovem Nayib assume a liderança do país em 2019. E daquele momento em diante, El Salvador tomaria um rumo radicalmente em sua trajetória.
Para entender como Naíbe ficou tão popular, precisamos primeiro entender a plataforma dele. Ele se elegeu rompendo com a direita corrupta, mas se aliando com uma minoria de direita democrática e protestando contra seu antigo partido, o FMLN. Assim, ele se popularizou como político contra a corrupção. E isso foi muito bem visto pelos salvadorenhos. Isso porque, bem parecido com outros países da América Latina, as gangues de El Salvador eram muito favorecidas pela corrupção no governo. E assim, Naíbe conseguiu um apoio esmagador em sua primeira eleição para presidente. Depois de sua eleição, ele se virou completamente contra a corrupção de seu país e o crime organizado. Com o plano da guerra contra a corrupção, Bukele vem perseguindo implacavelmente membros corruptos dos partidos principais, tanto o FMLN de esquerda quanto a Arena de direita. Mas o principal problema que Naíbe procura resolver em El Salvador é um que aflige todos os salvadorenhos: a violência e o crime organizado. O plano de controle territorial é um dos planos mais ousados no combate ao crime de tempos recentes. Numa tentativa de diminuir a incidência de crimes e reduzir o número de homicídios no país, líder em homicídios per capita do mundo, o governo de Naíbe tomou medidas mais drásticas do que se pensava, e uma guerra contra o narcotráfico foi travada no país. Ele mobilizou tanto o exército quanto a polícia e equipou os dois com armamento pesado e moderno. A investida no crime foi severa, e o plano de controle territorial devolveu de ano a ano mais controle do país de volta nas mãos do governo. O plano foi um sucesso completo em questão de números. El Salvador passou de um país com mais homicídios no mundo para taxas normais e até exemplares se comparadas com outros países caribenhos e da América Central. Com todo esse esforço e um empréstimo americano de 109 milhões, o governo salvadorenho deu um golpe duro nas gangues e criminosos do país, e a população aplaudiu de pé os esforços da polícia, que agora, desinibida, caça os bandidos com muito mais liberdade. Mas os aplausos do povo não continuaram por muito tempo. Em 2022, as gangues Mara Salvatrucha e Gangue da Rua 18, respectivamente, a maior e segunda maior gangue de El Salvador, mataram 62 pessoas numa ação coordenada pelo país em retaliação às ações do presidente. As gangues só pararam com uma ameaça de que, ao invés do tratamento privilegiado dos líderes presos nas prisões, os membros das gangues ficariam sem comer se o terrorismo continuasse. E então teve fim o dia mais sangrento de El Salvador desde a Guerra Civil. Porém, se as gangues queriam parar Naíbe com essa ação, eles acabaram jogando muito mal. A opinião pública sobre o novo presidente melhorou muito e deu a ele uma oportunidade de ouro. Ele declarou um estado de emergência e uma caçada aos terroristas. E a partir daquele dia, em El Salvador, todo membro de gangue é tratado como um terrorista. Isso significa que a polícia não precisa de mandado para prender, que os presos não têm direito à ampla defesa e que não têm direito a um advogado. Essas atitudes são todas consideradas claras violações contra os direitos humanos, contudo, nos olhos do governo, necessárias para a manutenção da paz. Os esforços em direção à paz continuaram quando o presidente terminou a construção do maior presídio da América. O Centro de Confinamento para Terroristas é a maior mega-prisão das Américas. Comportando mais de 70 mil presos, esse complexo de segurança máxima possui algumas das práticas mais questionáveis em questão de direitos. E desde o começo da guerra contra o terrorismo, a prisão tem lotado em um tempo assustadoramente rápido. A estratégia de Naíbe Bukele e sua guerra contra o terrorismo das gangues vem dado muito certo, tanto para a segurança quanto para suas ambições políticas. Antes, El Salvador se contentava com 71 mortes por 100 mil habitantes. Agora, são por volta de 17. Uma queda significativa no número de mortes no país e o público o adora por isso. Em El Salvador, o regime de Naíbe tem uma aprovação massiva da população. Muitas das medidas dele são populares e aplaudidas pelo povo, mesmo que criticadas por agências de direitos humanos. Mas independente das críticas, ele garantiu esse ano sua reeleição. Antes mesmo do término da apuração, ele já teria garantido sua vitória com uma maioria esmagadora. Em seu discurso ele afirmou: mais de 85% dos votos. E não só ganhamos a presidência, mas ganhamos a Assembleia Legislativa com pelo menos 58 dos 60 deputados. Uma curiosidade é que El Salvador não permite reeleição. Bukele precisou modificar a Constituição do país para que pudesse se candidatar novamente e manter seu poder. Isso foi mais que suficiente para se tornar mais um argumento para sua oposição. Todos aqueles que criticam o presidente de El Salvador têm suas opiniões bem destacadas, ao dizer que ele é um grande ditador. Mas lembra que disse que Naíbe aprendeu, acima de tudo, a fazer política com publicidade? Ele adotou o termo pejorativo e se autodeclara o ditador mais legal do mundo, tornando esse seu título uma de suas formas de propaganda. Entretanto, o rótulo de ditador, por mais que seja o tom de brincadeira, tem um fundo de verdade, e os salvadorenhos sabem bem disso. Será que essa moda de totalitarismo e o combate severo ao crime organizado se espalhará pelo mundo?
Nayib Bukele é extremamente popular na mesma medida que é polêmico, por ter atacado com bastante ímpeto um problema latente do país. Mas seus críticos levantam problemas importantes em como isso foi feito e o que isso pode representar para a liberdade no país. Os problemas principais estão, primeiro, em como ele atua para assegurar o empréstimo de 100 milhões que possibilitou a luta contra as gangues. Nayib primeiro peticionou ao Congresso, mas vendo que ambos, FMLN de esquerda e o Arena de direita, bloqueariam sua petição, ele invocou uma Assembleia de Ministros para passar seu pedido e encheu a Assembleia Legislativa com soldados. Nesses tons ditatoriais que o dinheiro foi recolhido. Isso foi quase um autogolpe, mas o governo permaneceu. Nas eleições de 2021, para representantes do equivalente do Congresso deles, Nayib conseguiu muitos aliados e passou a ultrapassar e muito a jurisdição de seus poderes. Podemos ver que, apesar da parte do voto, a justiça e as leis estão quase todas nas mãos dele e o corpo judiciário tem dificuldades em estabelecer sua autoridade dentro do país. Porém, talvez a parte mais controversa e triste das ações de Nayib seja seu plano mais conhecido. Quando ele lançou a guerra ao terrorismo, ele dizia que 70 mil membros de gangue estavam à solta aterrorizando El Salvador. E graças à política de onipotência policial e falta de direitos humanos, as prisões estão sendo feitas diariamente sem discriminação. Isso levou a 75 mil presos até os dias de hoje. E segundo relatórios da própria polícia, 45 mil membros de gangue ainda estão soltos. Mas se mais da metade dos presos, por ser parte de gangue, não são de gangue, quem são essas pessoas? A resposta talvez você já saiba. São inocentes, pessoas das partes mais pobres da sociedade que não têm direito de se defender graças ao estado de exceção. E isso está condenando diversos cidadãos às mesmas condições que membros de gangues perigosas no complexo de cadeias mais cruel das Américas. Hoje, são várias as passeatas por liberdade de pessoas inocentes. E as filas para pedir investigação para a Procuradoria-Geral da Defesa dos Direitos é o único órgão onde as pessoas podem ouvir falar de seus entes queridos presos, supostamente por engano, nessa ação do presidente. Mas mesmo com essa desaprovação, ele tem muitos apoiadores, mesmo fora de El Salvador. Qual o real impacto de Nayib Bukele na política internacional? Ditador ou não, Bukele segue na liderança do país. Apesar de ser contra a Constituição ter um presidente por 2 turnos seguidos, a Suprema Corte aprovou a candidatura de Bukele para uma reeleição, e ele ganhou com uma maioria esmagadora de votos. 82% dos votos foram para a continuação do poder de Bukele e de sua nova corrente política, o bukelismo. Esse novo método de fazer política, onde as pessoas trocam a liberdade por segurança, certamente não ficou contido apenas em El Salvador. O presidente parece um jovem inovador, cheio de soluções para problemas e não parece ter medo de testar ideias na busca para melhorar as condições do país. Ele ganhou muita notoriedade em 2019, quando fez o Bitcoin ser uma moeda legalmente aceita em El Salvador. Também propõe a reunificação da América Central, e se diz nem de esquerda nem de direita, mas sim um resolvedor de problemas. Ele evita a polarização frequentemente. Nayib conseguiu se solidificar firmemente no poder, com a maioria do Congresso a favor dele e um judiciário refém de suas ações. Agora, ele esbanja influência dentro de seu país, mas talvez essa influência toda não fique contida só em El Salvador. Talvez ela acabe transbordando para todos os países latinos. O presidente da Costa Rica, também sofrendo com problemas de gangues, resolveu beber da fonte do bukelismo e implantou um regime de exceção, com o objetivo de fazer reformas e lutar de maneira mais efetiva contra o crime. Muito porque as gangues do narcotráfico salvadorenho estão agora vazando para os vizinhos, e isso está os forçando a aumentar o ataque contra a bandidagem. Outro país que aparenta estar tomando a direção bukelista é o Haiti. Depois de um terremoto, um furacão e 2 golpes de Estado, o Haiti se vê dominado por gangues que usam a insuficiência do governo para reinar sobre a população de inocentes. Depois do assustador assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, o governo assinou uma parceria com os salvadorenhos para treinar e organizar melhor seu sistema de segurança interno. E isso também é um exemplo de expansão da influência de Nayib Bukele pelo mundo. O compartilhamento dessa fórmula do sucesso ainda não deu frutos, mas é bastante promissora para regiões que sofrem com problemas parecidos. Seria essa uma solução para nós, que também somos irmãos latino-americanos? Bem, apesar de, em diversas matérias sobre Bukele, terem uma enxurrada de comentários brasileiros afirmando sobre como precisamos de alguém assim para dar um jeito no crime organizado daqui, Brasil mesmo não segue o mesmo caminho. Aqui, nós ainda estamos muito atrasados no tratamento de criminosos e bandidos do crime organizado. Nosso país ainda é extremamente violento e poucas medidas e ações do governo atual visam resolver essa situação. Na verdade, se o governo atual aderisse ao bukelismo, não seria uma diminuição dos direitos humanos dos cidadãos com o objetivo de caçar e prender os bandidos que nós veríamos, e sim uma prisão e caça de bandidos como desculpa para diminuir os direitos dos cidadãos. O Brasil realmente não é para amadores.
Em um discurso direcionado para o Brasil, o próprio Nayib avisa uma coisa que acontecia bastante em El Salvador. O que falta para resolver os problemas de segurança é vontade política. E não pode haver vontade política de resolver o crime se os criminosos e os políticos são sócios. Porque se o político perseguir o criminoso, pode acabar perdendo seu negócio e sua renda. Todos los problemas tienen solución cuando hay voluntad política. Yo creo que lo que El Salvador está haciendo probablemente tendrá muchas diferencias con lo que necesita hacer Brasil, y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos, y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Nayib Bukele é uma dessas novas figuras na política que tem apoio do povo, consegue sacudir o status quo e se dar bem. Apesar dos pesares, isso parece estar dando bastante certo em El Salvador. Mas o que você acha? Ele é um ditador feroz que rouba o direito dos outros e faz o que quer? Ou ele é um herói que El Salvador e muitos outros lugares do mundo precisam? Ditador ou herói, uma coisa é certa: ele tem mais 5 anos no poder e ele ainda vai fazer muita coisa acontecer. O louco Javier Milei, o candidato motosserra, o liberal extremista. Esses foram alguns dos apelidos, sempre em tom pejorativo, que Javier Milei recebeu nos últimos anos, especialmente durante sua candidatura à presidência da Argentina. Os jornais, especialistas e opositores de Milei não cansavam de dizer como ele era um perigo para o país. Quantas vezes você não ouviu que Milei afundaria a Argentina? Que ele levaria à falência? Essas acusações aconteciam ao mesmo tempo que o candidato prometia o contrário da falência, anunciando cortes de gastos públicos, redução do funcionalismo estatal e maior abertura econômica. Essas coisas não parecem loucura, mas foram taxadas assim. Afinal, como Javier Milei ficou conhecido como o louco? Ele está cumprindo suas promessas? E como o presidente chamado de louco está salvando o país argentino? Por mais que o tentassem taxar como louco, Javier Milei foi escolhido em dezembro de 2023 para ser o novo presidente argentino, derrotando o candidato apoiado por Cristina Kirchner e a esquerda argentina. 8 anos antes de ser eleito, em 2015, Milei era economista-chefe da Corporação América, que controla, entre outras empresas, a Aeropuertos Argentina 2000. Sobre sua infância, Milei disse que seus pais batiam e abusavam verbalmente dele, o que o levou a não falar com eles por uma década. Porém, ele sempre manteve boas relações com sua irmã e sua avó materna. Essa sempre foi uma parte sensível da história do atual presidente argentino. Ele descreve sua infância como reservada, dividindo seu tempo entre os estudos e o esporte. Inclusive, algo engraçado é que o apelido de O Louco foi dado a ele quando frequentava a escola, um sinal de que naquela época seu tom, palavras e imagem eram únicos entre seus colegas. Provavelmente o termo não era usado de forma pejorativa como a imprensa buscou cunhar nele quando ascendeu à política. E essa ascensão aconteceu justamente a partir de 2015, quando Milei decidiu levar suas teorias econômicas libertárias aos canais de TV locais com a meta de se tornar conhecido. Lembrando que na época ele ainda trabalhava na Aeropuertos Argentina 2000, e ele conseguiu o que queria, se tornar conhecido. Mais do que conhecido, ele se tornou a pessoa viva mais famosa da Argentina, atrás apenas do Papa Francisco e de Lionel Messi. Naqueles anos, demorou pouco para que Milei se tornasse, como tinha sido seu plano desde o início, uma figura midiática relevante no país. Não só midiática, como influente, ele reinventou a direita argentina. Um libertário num país que ama o Estado. Soa até contraditório, mas é a realidade. E essa realidade mostra que o suposto louco está salvando a Argentina. Javier Milei sempre chamou atenção com suas ideias disruptivas, entre elas a de eliminar o Banco Central, pilar de seu programa de governo, seu estilo intempestivo e seu visual. Seu cabelo bagunçado é uma característica marcante, só menos marcante que seu discurso enfático em defesa da liberdade econômica como motor para o crescimento do país. Era um combo perfeito para a TV, um economista de cabelo bagunçado, que falava coisas vistas como delirantes pela mídia tradicional, além de ter um estilo explosivo. A grande mídia detestava coisas do tipo, mas por outro lado, o povo argentino, vivendo há anos sob governos mais à esquerda, adorava o estilo de Milei. Apenas 8 anos depois de ter se apresentado pela primeira vez na TV, sem contar com o apoio de governadores e prefeitos e com uma bancada minúscula no Congresso,
Milei foi eleito com 55,7% dos votos válidos. Quando ele assumiu a presidência da Argentina, em dezembro de 2023, a inflação, que estava em 13% ao mês, dobrou nas primeiras semanas de seu governo. O dólar blue, como os argentinos chamam o dólar de mercado, principal referência de preços no país, subiu absurdamente, atingindo uma alta de 25% até o final de janeiro deste ano de 2024. Foi um início duro para o governo de Milei, mas ele próprio tinha avisado que esse começo não seria fácil. Ninguém poderia acusar ele de mentir sobre uma transição fácil. A Argentina precisava de um tratamento de choque. O plano motosserra de Milei seria esse tratamento. Assim, o homem que tinha entrado na política havia pouco tempo fez o que ele próprio descreveu como o maior ajuste fiscal na história da humanidade. Ou seja, Milei passou a cortar imediatamente os gastos públicos. Os mais pessimistas apostavam que o presidente não estaria no cargo ao final deste ano de 2024 e que o país sofreria mais uma catástrofe econômica, como várias que os argentinos experimentaram antes de eleger Milei. Mas isso não aconteceu. Entre as medidas de destaque do Plano Motosserra está a extinção da Administração Federal de Ingressos Públicos, que funcionava como a Receita Federal do Brasil. Ela chamou atenção tanto pelo impacto econômico quanto pela sua simbolização de um governo comprometido em enxugar a máquina pública. Em seu lugar, será criada a Agência de Recolhimento e Controle de Arrecadação, uma entidade com estrutura mais simplificada e menor número de funcionários, visando melhorar a eficiência do sistema tributário argentino. Milei destaca que a criação da Arca será um passo estratégico para a Argentina alcançar um superávit fiscal sustentável, o que, em última análise, beneficiará o país e a população. Ao gastar menos do que arrecada, o governo terá maior capacidade de destinar recursos para áreas essenciais, como educação e saúde, além de reduzir a dependência de financiamento externo e a pressão inflacionária. Ter um superávit fiscal significa que o governo argentino está arrecadando mais do que gasta, permitindo o uso mais racional dos recursos públicos e evitando a necessidade de emitir dívida ou aumentar a carga tributária para cobrir o déficit. Em termos bem simples e reducionistas, o superávit é como se fosse o lucro do governo. Toda empresa quer lucrar e todo governo bom precisa ter superávit. O tipo de política econômica de Milei tende a reduzir a inflação, pois o governo deixa de injetar novos recursos, que muitas vezes acabam apenas desvalorizando a moeda e elevando os preços. No longo prazo, isso também contribui para a estabilização da economia, proporcionando um ambiente mais seguro para investimentos e para o crescimento do setor privado. Além disso, ao reduzir a estrutura governamental, o país economiza com a folha de pagamento e outros custos operacionais, o que significa que mais recursos podem ser direcionados para áreas prioritárias. De modo geral, a decisão de extinguir a AFIP e substituí-la pela Arca é parte de uma reestruturação administrativa focada na redução de despesas e na eficiência. A AFIP tem uma estrutura robusta e, de acordo com o governo Milei, estava inchada por conta de contratações realizadas durante o governo de Alberto Fernandes, com mais de 3.000 funcionários admitidos naquela gestão. Milei afirmou que essas contratações foram irregulares e que eram, em grande parte, desnecessárias, aumentando os custos públicos sem trazer retorno proporcional. Com a criação da Arca, a promessa do governo é reduzir cerca de 34% das posições existentes na AFIP, o que representa uma economia significativa para o país. A estrutura mais enxuta da Arca também visa combater a burocracia e os processos demorados, que historicamente dificultaram o cumprimento das obrigações fiscais por parte dos cidadãos e empresas na Argentina. Uma estrutura mais simples pode levar a um atendimento mais rápido e direto para o contribuinte, além de uma melhor alocação de recursos em áreas críticas para o funcionamento do sistema tributário. Você gostaria que as agências brasileiras, como a própria Receita Federal, fossem menos burocráticas? A redução de funcionários também é um recado direto à população sobre a postura do governo em relação à máquina pública. Milei vai cortar todos os cargos que considerar inúteis ou redundantes. Dessa forma, o governo dele reforça o compromisso com a responsabilidade fiscal prometida em campanha, tentando mostrar que as ações são voltadas para o bem da economia nacional e não para manter estruturas políticas obsoletas e caras. Para os defensores da decisão de Milei, o impacto social negativo a curto prazo, como a perda de empregos, será compensado pelos benefícios econômicos que as reformas trarão à sociedade como um todo.
Ao promover uma economia mais estável e atraente para investimentos, a expectativa é que o setor privado cresça e gere novas oportunidades de emprego, absorvendo eventualmente os profissionais que foram afetados pelos cortes no setor público. Os que criticaram Milei lá na campanha presidencial e nos primeiros dias de mandato acreditavam que o plano motosserra seria um fracasso e que, em vez de reduzir a inflação, apenas aumentaria ela. Eles previam que a situação pioraria, e olha que a situação já era péssima. Mas eles erraram. Quase um ano após a posse de Milei, este cenário de caos econômico não se concretizou. Pelo contrário, a inflação foi reduzida para 13,5% ao mês, o valor mais baixo em quase 3 anos. E lembrando, ela estava em 13% ao mês no primeiro dia de mandato do presidente argentino. Além disso, o dólar paralelo, que atingiu o recorde de 1.500 pesos em julho, hoje está em níveis semelhantes aos de janeiro. Ou seja, Milei conseguiu estabilizar a cotação da moeda, o que sempre foi um tormento para o governo anterior de Alberto Fernandes. Afinal, não é à toa que o governo de Fernandes criou várias cotações paralelas do dólar para mascarar como o peso argentino estava desvalorizando de modo assustadoramente rápido. As reformas fiscais e administrativas empreendidas por Javier Milei são um marco na política argentina, refletindo a determinação de alcançar um superávit fiscal e reduzir o tamanho do Estado. Embora as medidas enfrentem resistência e tenham um impacto social considerável, Milei aposta que o superávit fiscal resultante dessas mudanças trará estabilidade econômica e permitirá um crescimento sustentável para o país. No longo prazo, se as reformas atingirem seus objetivos, a Argentina poderá ver benefícios como uma economia mais flexível e próspera. Para isso, porém, será necessário um compromisso contínuo com a eficiência e a transparência, garantindo que os sacrifícios atuais geram frutos que beneficiem a sociedade argentina como um todo. Porém, nem tudo são flores. Javier Milei também tem problemas em seu governo. O plano motosserra deu frutos, mas também teve efeitos colaterais. O PIB da Argentina caiu 1,7% no segundo trimestre deste ano em relação ao primeiro trimestre, acumulando uma contração de 3,4% nos primeiros 6 meses de 2024. Essa não é uma notícia nada boa. Nenhum país do mundo gosta de ver sua economia em declínio. E também é uma notícia que afeta negativamente a imagem do governo de Milei. Apesar de ter uma queda nas pesquisas, Milei ainda é um presidente relativamente popular, tendo mais de 40% de aprovação. Contudo, 40% também não é um número que mostre unanimidade na avaliação do país sobre ele. O ajuste fiscal rigoroso teve um impacto forte em áreas sensíveis para os argentinos e provocou uma reação barulhenta dos mais afetados. Na educação, o corte foi gigantesco. Os recursos do Estado para escolas e universidades públicas caíram 40% este ano, comparados a 2023. Não bastasse esses cortes, Milei dobrou a aposta ao declarar o seguinte: a Universidade Pública Nacional serve apenas para os filhos dos ricos e da classe média alta. Essa declaração acentuou o clima de mal-estar entre o governo e os universitários, especialmente agora onde mais de 10 instituições de ensino estão ocupadas por estudantes e professores em toda a Argentina. Além de aplicar sua serra elétrica nos recursos destinados a escolas e universidades, o governo de Milei implementou reajustes salariais para professores e trabalhadores do setor de educação muito abaixo da inflação. A mesma situação afeta os trabalhadores da saúde. Segundo estimativas de sindicatos locais, hoje 70% dos médicos e profissionais da saúde que trabalham para o Estado têm salários tidos como baixos. O investimento estatal em ciência e tecnologia também caiu 32%, quando comparado a 2023. O projeto de orçamento para 2025 prevê uma nova queda dos recursos para o setor, mas dessa vez bem menor, na casa de 1%. Para seus opositores, a ciência argentina está à beira do colapso. Os médicos reclamam de serem destratados. Os estudantes universitários realizam protestos massivos contra o governo também, reivindicando mais recursos. Não há dúvida de que a Argentina atravessa um momento bastante difícil. Segundo os últimos números oficiais, no primeiro semestre do ano, o país registrou seu pior salto na pobreza em 2 décadas, com mais da metade da população em situação de pobreza, incluindo quase 7 em cada 10 crianças. Além disso, o consumo despencou. Tanto o Banco Mundial quanto o Fundo Monetário Internacional concordam que a Argentina será a economia latino-americana com a maior contração econômica este ano. Então quer dizer que o governo de Milei é um desastre? Não. Na realidade,
só aconteceu o que ele apontou que aconteceria: um tratamento de choque com efeitos colaterais, onde os frutos viriam no longo prazo. Pelo menos por enquanto, Milei está cumprindo sua promessa de diminuir a máquina estatal, reduzir a inflação e estabilizar o dólar. Nas palavras dele, estamos saindo do inferno com sucesso. O Fundo Monetário Internacional disse, no fim de outubro, que o PIB da Argentina vai crescer 5% em 2025, compensando a queda de 2024. Além disso, o FMI elogiou as políticas do presidente Javier Milei, mas destacou que ainda há muito trabalho a ser feito. De qualquer forma, está claro que a Argentina é um caso complexo. O país criou, de modo irresponsável, inflação nos últimos 20 anos. Além da inflação, ele se endividou até não poder mais. Inflação e dívida são a receita do desastre econômico. Milei resolveu o problema da inflação e agora vai ter que resolver o problema de crescimento econômico e da pobreza do país. Será que ele vai conseguir? E se você é brasileiro, é bem provável que esteja preocupado com o futuro. É difícil quando a decisão de alguns pode simplesmente piorar a nossa vida. Eu escrevi uma masterclass que custa menos que uma pizza e mostro passo a passo de como produzir esse vídeo. É uma oportunidade para você que quer fugir desse caos que é o Brasil e ter uma renda de $2.000 sem precisar falar inglês e sem precisar se expor. Foi o caso do André, que conseguiu seus primeiros R$1.000 com um único vídeo simples postado. São tantos depoimentos que fica até difícil colocar tudo aqui. Então, se quer saber mais, basta clicar no primeiro link aqui embaixo. Lembrando, é só se fizer sentido para você. E no vídeo que aparece agora na sua tela, eu conto por que a empresa mãe da Jeep e da Fiat está com sérios problemas. Para assistir, é só clicar na tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!